Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que a graça do Senhor seja com todos, amém. Uma alegria para nós, nesta noite, no meio da semana especial, nós contarmos aqui com a presença de dois irmãos muito queridos, o reverendo Aristides, que é o nosso colega de lutas aqui na região sergipana, e que também tem desenvolvido um trabalho para a educação teológica, não somente em nosso país, mas em outros países, principalmente na África, e o reverendo Sabino, que é também um amigo que pude conhecer através do ministério do reverendo Aristides e que é pastor na Guiné-Bissau. A igreja sempre tem informações do trabalho lá, tem orado também e é um privilégio para nós então recebê-los aqui. A nossa programação vai ser bem simples, nós vamos orar, ler a palavra de Deus, cantar um salmo. Eu vou passar a palavra para o reverendo Aristides para ele dar uma breve palavra sobre o trabalho, como começou e como ele se envolveu com este projeto de educação teológica missionária na África, e depois então a palavra, o tempo maior será dado para o reverendo Sabino. O reverendo Sabino então vai trazer uma palavra para nós, seguida da apresentação do projeto que ele realiza na África. Nós não vamos abrir no final para perguntas, mas o que é que nós vamos fazer, diferentemente dos outros encontros que recebemos missionários? Encerrando a programação, nós vamos ter um breve café aqui no edifício Presbítero João Teles, aqui ao lado, onde os irmãos poderão ficar e deverão, e poder conversar então com o pastor Sabino, com o pastor Aristides, e tirar dúvidas ou conhecer um pouco mais, alguns detalhes que vocês queiram saber. Então vai ser uma programação bem prática e objetiva, tá certo? Vamos colocar de pé então e vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por nos reunirmos aqui como igreja e recebermos os nossos irmãos. Nos alegramos, ó Senhor, porque sabemos que o Teu reino é maior do que o que tem acontecido em nossa cidade, e a Tua igreja está espalhada sobre toda a face da terra. Te louvamos pelo que o Senhor tem realizado, não somente aqui em nossa cidade e estado, mas o que o Senhor tem proporcionado também no continente africano, em especial na Guiné-Bissau. Assim, recebemos com alegria o teu servo, o reverendo Sabino, nesta noite, o reverendo Aristides também, e nos somamos com eles em oração, apoio e alegria no Senhor, que nos dá o privilégio de podermos te servir em tua obra. Pedimos que nos abençoe nesta reunião e estejas conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. De pé, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 67. Salmo 67. Logo após a leitura do Salmo, nós vamos cantar o Salmo 87. Então, vamos ler o 67 e juntos depois cantar o Salmo 87. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Juntos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Vamos cantar juntos o Salmo 87. Sobre os seus santos montes despontou o Senhor nas portas de Sião. O Senhor ama mais do que todas as habitações de Jacó, assim ama bem mais. Muitas coisas gloriosas sobre ti
Amém. Nos assentemos, irmãos. Vou passar a palavra ao pastor Aristides. Boa noite, irmãos, graça e paz. Prazer, um privilégio estar aqui. A Igreja Presbiteriana de Aracaju, desde a primeira vez que eu fui à África, é uma igreja que tem efetivamente estado conosco, é uma igreja que tem procurado nos ajudar financeiramente, e em termos de livro, o pastor Arlan Kleber tem sempre nos dado esse apoio junto com o conselho da igreja. O desafio para ir à África começou quando eu estive numa reunião do seminário que eu represento aqui no Brasil, o Seminário Internacional de Miami, e lá eu conheci o pastor Frank Sindler. Frank Sindler é um missionário da MTW, que é a APMT da PCA, né, da Igreja Presbiteriana da América, e lá ele me desafiou a ir para a África. Ele precisava de alguém que falasse português, como na Guiné-Bissau se fala português, e ele queria que alguém fosse lá justamente para começar um treinamento teológico dos pastores naquela ocasião. Então, naquele mesmo ano, em 2015, a igreja americana pagou a minha passagem, uma passagem relativamente cara, custa R$14 mil para ir e voltar. A igreja americana pagou a minha passagem e eu comecei a levantar alguns recursos. A igreja de Aracaju foi uma das igrejas, repito, que ao longo desse tempo, desde 2015 que eu tenho ido à África, com exceção desse intervalo da pandemia, é uma igreja que tem nos auxiliado bastante. Então, quais são os desafios que nós encontramos lá? Hoje vocês vão ouvir um pastor que tem um curso de jornalismo, foi jornalista anteriormente, tem um curso de comunicação e também tem um curso de teologia. Mas, em termos gerais, o desafio na Guiné-Bissau, ele é gigantesco. Em que termos? Ele é gigantesco, primeiro, porque somente 13% da população fala português. Quando a gente chega lá, 85% da população fala o crioulo. São 37 etnias, ele vai poder explicar melhor. 37 etnias, e cada etnia, adivinhem, falam a sua própria língua. Então, quando a gente dá um intervalo da aula, a gente percebe a Babel, cada grupo se reunindo e falando na sua própria língua, né? Mandingas, mandiacos, balantas, pepéus, todos eles se separam e aí eles começam a falar na linguagem da etnia deles. Esse é um grande desafio para o ensino teológico lá, porque algumas vezes você leva livro daqui para lá e eles não conseguem captar o conteúdo do livro propriamente. Se o livro for um pouco mais rebuscado, né, mais profundo teologicamente, eles vão ter problemas com relação a isso. E dentro desse desafio, além da baixa escolaridade lá na Guiné-Bissau, nós temos ainda problema com o sincretismo. Nós temos lá líderes de igreja que vão deitar, eles ouvem uma coruja piando à noite, então eles pensam que Deus está dizendo alguma coisa, que alguma coisa ruim vai acontecer, porque uma coruja piou, um passarinho na noite. Numa ocasião eu fui num sepultamento lá, em que as pessoas estavam me dizendo que os espíritos das árvores, vocês já entenderam bem, né? Esse sincretismo, ele é um sincretismo, o animismo que vai para fica na cabeça dos pastores, e para que isso saia é preciso treinamento teológico intenso, treinamento teológico um pouco mais profundo, e a gente encontra essa dificuldade em apresentar certos materiais para eles, certos materiais. Nessa questão do desafio, que eu já coloquei, a baixa escolaridade e o sincretismo, nós ainda temos o problema da forma como os seminários lá funcionam. Nem o seminário presbiteriano funciona interno, os alunos não são internos. Então, meu filho está em Teresina, no Piauí, nesse momento, estudando. Então, ele está lá com todo o seu pensamento e todo o seu tempo para estudar teologia, estudar as escrituras, para quando ele voltar daqui a 4 anos, ele ser um pastor com profundidade bíblica, com profundidade teológica. E lá na Guiné-Bissau nós não temos essa condição. De fato, a igreja americana agora, esse é um projeto do pastor Frank Sindler e um projeto do pastor também
Dean Weaver, vou falar rapidamente sobre eles, que eles estão querendo formar uma escola que eles estão chamando de Casa Timóteo, Timothy House, onde eles vão pegar 4 pastores, casados ou não, vão alugar algumas casas próximas das outras, colocar esses homens lá dentro, vai ter um monitor e, por enquanto, aqui do Brasil, eu vou monitorá-los, vou dar aula e posteriormente, se o Senhor quiser, vamos morar primeiro em Portugal por 1 ano, mais ou menos, e depois vamos migrar para Guiné-Bissau. Esses são os nossos planos, né? Meu e da minha esposa e principalmente de 2 agências missionárias americanas, a MTW, a Mission to the World, e a WORM, que essa é uma agência missionária só para a África Ocidental, que inclui ali Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e outros países ali próximo. Muito bem. Segundo, a nossa ida sempre para Guiné-Bissau é para treinamento teológico. Eu tenho conversado bastante com o pastor Sabino. Nesse momento, a gente entende não há necessidade de missionários na Guiné-Bissau para plantar igrejas. Nós temos muitos e muitos guineenses que são crentes e que, se forem adequadamente treinados, eles mesmos vão poder fazer o trabalho, o que é muito melhor do que alguém estrangeiro chegar e fazer o trabalho. A grande necessidade deles, e eles sempre falam sobre isso, cada vez que nós vamos lá, damos aulas, levamos livros. Dessa vez eu estou levando a Confissão de Fé do Joseph Piper, o livro Visitação do pastor Franklin, Franklin Ribeiro, algumas apostilas e o breve catecismo, justamente para entregar a esses irmãos. E durante 2 semanas, agora no mês de setembro, dia 15 de setembro, durante 2 semanas nós vamos estudar o breve catecismo com aqueles irmãos para dar uma iniciação teológica a esses irmãos. E, por último, antes de passar a palavra ao pastor Sabino, a Igreja Presbiteriana de Aracaju tem sido sempre motivada a pensar em missões. Eventualmente eu ouço o sermão aqui do pastor Alain e eu vejo sempre ele falando, daqui dessa igreja, vocês aqui já mandaram, por exemplo, dinheiro para Moçambique, recursos para Moçambique, para a reconstrução de uma igreja que precisava ser reconstruída. O pastor Alain me enviou esse dinheiro, eu enviei esse dinheiro para Moçambique. E, obviamente, missões não se faz sozinho, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de pessoas que tenham o coração voltado para missões, para que a gente possa, com recursos, com livros, com recursos financeiros até, poder chegar à África e poder dar esse treinamento a esses irmãos que estão lá. Orem sempre pelos guineenses, eles precisam das orações, das nossas orações, e além das nossas orações, eles precisam também que nós os ajudemos, principalmente no crescimento teológico, no crescimento exegético, no crescimento hermenêutico, que é muito importante. Reverendo Alain, muito obrigado. O agradecimento é, obviamente, estendido ao Conselho da Igreja e estendido a todos vocês que fazem parte dessa igreja e que têm nos ajudado a ajudar os irmãos guineenses. Para não tomar mais espaço, vou passar a palavra de volta para depois o pastor Sabino. Obrigado. Nós agradecemos aqui a palavra. Eu queria muito que o reverendo Aristides falasse para nós. O reverendo Aristides é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, membro do Presbitério de Sergipe, nosso presbitério, e é pastor da Igreja Presbiteriana de Itaporanga. Desenvolve já há um longo tempo um ministério profícuo na cidade de Itaporanga. Repito para os irmãos como vamos funcionar hoje. Não é uma aula de escola dominical. O pastor Sabino vai trazer uma palavra e apresentar o projeto dele. Ele vai então ter o tempo que for necessário, que ele precisar para falar, e ao término não faremos como antes, não vamos ter um momento de perguntas e respostas. Peço também que os irmãos apenas ouçam e acompanhem, não façam intervenções. Depois então, quando encerrar, nós vamos ter um momento juntos aqui no prédio, ao lado do edifício presbítero João Teles, onde nós vamos ter um café, e aí vamos poder conversar com o pastor Aristides, com o pastor Sabino e tirar dúvidas que porventura você tenha anotado ali, guardado, e gostaria de conversar pessoalmente com eles, tá bom? Pastor Sabino, por favor. Graça e a paz do Senhor, irmãos.
E é um privilégio para mim poder estar com os irmãos essa noite, e poder compartilhar um pouco com os irmãos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para conosco aqui. Estou aqui no Brasil, como o pastor Aristides já falou, já me apresentou, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, fruto da Igreja Presbiteriana do Brasil, através da APMT, uma igreja nova. Temos 24 anos da Igreja Presbiteriana na Guiné-Bissau, da qual nós somos fruto do trabalho missionário da IPB. Então, a nossa Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, nesse momento temos 3 igrejas organizadas. A igreja que eu tenho o privilégio de ser pastor é a terceira igreja organizada. Estamos com 2 anos de organização, que é a igreja do Plaque 2, que é a terceira igreja organizada em Guiné-Bissau. Então, essa noite, durante esse tempo, estou aqui no Brasil com o objetivo de passar nas igrejas e agradecer aquilo que a igreja brasileira tem feito conosco durante esses 24 anos de existência da nossa igreja na Guiné-Bissau. Anos atrás, eu fui presidente do Supremo Conselho da nossa igreja. 2 anos atrás, deixei a liderança e, devido a alguma situação que aconteceu comigo, uma questão familiar e com o falecimento da minha esposa, então, as coisas na cabeça, eu falei à igreja, deixa-me descansar um pouco, mas o barco está andando. Então, sem perder tempo, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 de Atos. Vamos ler versículo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 6 a versículo 11. A Escritura diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, vista deles. Uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como visto-o a subir. Vamos orar. Pai, nós te damos graças essa noite em podermos ter esse privilégio de estar perante a tua igreja, e o teu povo reunido para ouvir aquilo que o Senhor tem para conosco. Pai, essa noite convidamos que venha abençoar, que tudo possa ser para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, durante esses dias que eu estou aqui no Brasil, o Senhor tem me dado o privilégio, um tempo bom com os irmãos, ao qual consegui levar um bom tempo em ler o livro de Atos dos Apóstolos. Descobri várias coisas, mas muito bom para o nosso crescimento enquanto a igreja.
porque durante os últimos 3 anos, posso dizer 3, 4 anos, estou contando 2019, o mundo tem passado por situação muito difícil. Situação do Covid-19. O pastor estava me perguntando como é que é o Covid-19 lá na Guiné. Graças a Deus não foi tão duro como aconteceu aqui no Brasil. Temos acompanhado, temos orado muito, porque a nossa ligação é mais com o Brasil. Estou dizendo a nossa igreja. A nossa ligação, todos os dias a gente conversa. A gente perdeu amigos, famílias, durante esse percurso. Então, esse elemento que aconteceu durante esse tempo, que era o Covid-19, de certa forma, travou algum desenvolvimento de pregação da palavra de Deus. Vendo pela carta, ou seja, livro Atos dos Apóstolos, eu senti muito desafiado. Por isso, as minhas sermões, durante esses dias que eu estou no Brasil, vai ser um pouco repetitivo no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque descobri que missão, essas igrejas que foram plantadas durante no Atos dos Apóstolos, foram plantadas debaixo de momento de crise. Não encontrei nenhuma igreja no Atos dos Apóstolos que foi plantado num momento tranquilo. Eu não encontrei. Foi no momento de crise. Então, isso é motivo para mim incentivar a igreja brasileira, conforme a Escritura Sagrada, nós mesmos, nossas vidas, de que o Evangelho, pregação da palavra de Deus, é em todo momento e em todo tempo. Amém? No texto que lemos de Atos dos Apóstolos, vimos uma discussão ou uma pergunta que os discípulos dirigiram ao Senhor depois do seu aparecimento, depois que ressuscitou dos mortos. A gente diz venceu o maior denominador, porque na escola temos, os matemáticos têm um elemento que diz lá, denominador comum. Mas o denominador comum é a morte. Mas quem venceu o denominador comum é o nosso Senhor. Depois que Jesus venceu a morte, os seus discípulos chegou um momento de tanta alegria e o perguntou: será que esse é o tempo que o Israel será restaurada? Porque estavam sob domínio dos romanos, que dominava o mundo daquele tempo. Aí perguntaram, achando que já que o Senhor venceu a morte, então esse é o momento de nós recuperarmos o nosso direito. Então perguntaram ao Senhor, porque eles estavam a pensar mais humanamente. E nessa resposta o Senhor falou para eles, a fim de guardarem em Jerusalém, até que venham o poder do alto, até que venha o Espírito Santo. Chegou no dia de Pentecoste, os discípulos receberam o Espírito Santo, aí começaram a ter coragem de pregar a palavra, porque antes eles eram covardes, escondiam, ficavam cômodos, mas quando o Espírito Santo chegou na vida deles, começaram a ter a coragem de anunciar o Evangelho. Nesse momento, Nosso Senhor definiu as metas como o conhecedor do presente, do futuro. Definiu algumas metas que são importantes para nós enquanto a igreja. Ele definiu algumas metas, podemos dizer assim, alguns horizontes. Horizonte conhecemos, quando falamos do horizonte, é quando estamos numa posição em que vemos até onde termina a nossa visão, nossa vista, onde não podemos ver mais. Por exemplo, quem está no oceano ou está no rio, vê até onde o céu encontra com a água. Esse é o horizonte, essa é a meta de vista da pessoa.
o nosso Senhor definiu isto para com os seus 12. De esses 12, repercutiu o Evangelho até a nós. Definiu essa meta. Primeiro, o nosso Senhor começou a definir, falou de Jerusalém. Logo começou definindo essa meta. Definiu a Jerusalém, no versículo 8. Falou, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. O nosso Senhor definiu Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém. Eles eram habitantes de Jerusalém. Jerusalém, para mim, Jerusalém é bairro de Plaque 2. Plaque 2, onde eu moro, plantando a igreja, fazendo discípulos. Bairro de Plaque 2, Jerusalém. Eu tenho certeza que Jerusalém de vocês, baseado nesse texto, é onde vocês moram. É aqui, Jerusalém, onde os irmãos moram. É vossa Jerusalém. Ele falou, é ali que temos que ser testemunha. Muitas vezes queremos ser bênção em outros lugares, mas tem que ser primeiro nas nossas casas, nas nossas vizinhanças. Quantas pessoas da sua vizinhança ou da minha vizinhança que já sabem que eu sou cristão, que já sabem do amor de Deus, que já sabem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que já sabem que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, o único, ninguém mais. Quantas pessoas? E Jesus falou para os seus discípulos, começam em Jerusalém. Esse texto, muitas vezes lemos esse texto de uma forma tão leve, não
vez que eu vim para o Brasil, eu tive muita dificuldade de comer com garfo e faca. Muita dificuldade. Até esses dias que eu estou na casa do pastor Aristides, eu pego carne com a mão para comer, porque é difícil para cortar. É nesse povo diferente de nós, que pensa diferente de nós, que tem forma diferente de nós. E esse povo que o Senhor, por isso, Ele é o conhecedor de todo o tempo. Por isso falou, vão a Jerusalém, ou seja, a Samaria, porque os samaritanos não dão com eles. Nós, os cristãos, não damos com os muçulmanos, para sermos francos. Os muçulmanos nunca gostam da gente. E nós nunca sentimos a vontade, seguro no meio deles. É ali que o Senhor nos deu ordem. Vão a Samaria, aquele povo que pensa diferente de nós, que tem prática e costume diferente de nós. Aqueles bijagós, aqueles papéis lá da Guiné-Bissau, aqueles balantas da Guiné-Bissau, que têm práticas diferentes de nós. Esses são os samaritanos. Os samaritanos e os judeus não davam. Não vou falar da história deles, mas todos nós sabemos. Por isso o Senhor sempre, na parábola deles, fala do bom samaritano, só para mostrar os judeus que a salvação não é só para eles, que Deus tem os seus eleitos, tem o seu povo no meio de muitas tribos e raças, tem os seus eleitos, só que esses eleitos têm que ouvir a palavra através de nós que fomos chamados primeiro, nós que temos que levar esse evangelho. Esse é o compromisso, é uma obrigação, é uma obrigação. No dia que cada cristão, cada crente encarar essa obrigação, cada um de nós seja obediente aonde ele está, o mundo, um momento ou outro, vai ouvir, todo mundo vai ouvir a palavra de Deus. Se eu for testemunha para com o meu vizinho, e esse meu vizinho seja fiel à palavra, ele foi ensinar a verdadeira palavra, não palavras pintadas, palavras açucaradas, porque hoje nós, os pregadores, levam para lá fora, não, Jesus vai te fazer, vai te abençoar, vai te dar de comer, vai te dar... Não, isso não é evangelho. Esse é o resultado que depois sai no evangelho. O evangelho é Cristo, que é o caminho. É o Cristo que é vida. É o Cristo que ressuscitou. É o Cristo que dá descanso. Aí que vem o resultado. Mas quando chegamos lá, começamos a dizer, se você vem, você vai receber a cura. Se ele chegar lá e não receber a cura, quando vem lutas, porque qualquer momento aparece crise. Qualquer cristão que pensa que vou estar na igreja, vou estar tudo bem, dizemos lá como faca na manteiga, está enganado. Vem tribulação. De que forma? Não sei, mas cada um de nós tem de forma que vai passar. Agora, se alguém está na igreja por causa, nós dizemos lá porque os crentes tocam tambor, cantam bem, vestem bem. No dia que não tiver aquilo, vai aparecer frustração. Mas quando ele for ensinar o evangelho de verdade, e ele tem um compromisso, vai fazer um outro discípulo, porque o discípulo faz discípulo. O discípulo faz o discípulo. Às vezes vangloriamos que somos evangélicos. Alguém diz, eu sou evangélico. Todo mundo diz, eu sou evangélico, mas nem evangeliza ninguém. Não sou cristão, mas nem tem exemplo de Cristo, porque cristão é o Cristozinho. Cristo é aquele que prega a palavra, é aquele que abençoa as pessoas, aquele que fala das coisas boas, aquele que dá paz, que dá tranquilidade, quando chega no lugar, abençoa e dá palavras de ânimo. Esse é cristão. Mas cristão que fala palavrões, gritaria e muitas outras palavras, alega que é cristão? Não. Então, quando ensinar o evangelho, que é o Cristo, nunca mais, e essa pessoa tendo compromisso, com esse compromisso, ele vai passar testemunho aos outros. Se essa mesma pessoa também está com testemunho, passar testemunho para os outros, assim
a igreja cresce. Mas muitas vezes esse compromisso falta. Faltamos muito compromisso. Às vezes vangloriamos na rua, todo mundo sabe, não, fulano é evangélico. Evangélico que não evangeliza, ou a igreja que não prega, é um simples lugar de encontro. Que não evangeliza, é um simples lugar de encontro. Vem somente para encontrar, participar, dizemos lá do Jumbai, debate o papo e vai embora. Mas qualquer evangelho é aquele que prega a palavra. Evangelho é aquele que prega a palavra. Vê a igreja, às vezes você vê uma igreja, tudo com tudo e tudo, mas pergunta, o que você faz de missão? Preguei numa igreja, a última vez que eu vim para o Brasil, essa igreja, uma igreja bem grande, 70 tal anos, afinal não tem nenhuma congregação. Quando eu falei que a nossa igreja, na altura, estava com, não estou lembrando, hoje estamos 24 anos, estava com 19 anos. Então temos 2 igrejas organizadas, estávamos com 8 congregações. Depois do culto, houve reunião da liderança. Por que nós, e o que estamos a fazer? Não faz sentido ser uma igreja, é só de encontrar, festa, piquenique, mais nada. Igreja evangélica é a igreja que prega o evangelho. O evangélico, a igreja, quando falamos de igreja, não estamos falando do prédio, estamos falando de nós, aqueles que pregam o evangelho. O nosso Senhor ainda nesse texto definiu, falou até aos confins da terra. Até aos confins da terra. E aquele povo que está no lugar mais longe, fora do seu país, do outro lugar, esses são confins da terra. Essa é missão, essa é meta, essa é o urgente que o Senhor definiu para a sua igreja. E nós, enquanto igreja, qual é o seu urgente? Às vezes desculpamos que talvez não temos condição de ir longe, mas onde estamos, precisamos testemunhar lá. A igreja de Cristo não pode ficar parada. Quando a igreja para, fica como se fosse um clube, um lugar de encontro. Não pode. A palavra de Deus, para concluir, diz assim, que um dia Moisés, quando o povo cometeu o pecado, lá em Êxodo, Moisés disse assim, Senhor, perdoa esse povo, ou se não arrisca o meu nome do livro da vida. Porque Moisés amava, sentia a pena do povo, sentia para o povo. Quantas pessoas estão a sofrer lá fora, estão a passar mal lá fora, precisam do nosso Senhor, precisam de graça do Senhor na vida deles. Mas essas pessoas têm que ouvir a palavra mediante pregação do Evangelho. Essa pregação tem que ser da sua igreja, da igreja redimida, da igreja do Senhor. Essa igreja é eu e você. Não desculpe. De qualquer situação, de qualquer posição, é o Senhor que te prometeu estar naquela posição. Glorifica o nome dela, faz com que o nome dela seja glorificado naquela posição. E não hesite. Não hesite. Estamos na crise, é verdade. O mundo está em crise depois da pandemia, vem o conflito Rússia-Ucrânia. Mas não esqueça, fazer missão, a Escritura diz, tempo bom ou não. Paulo falava com Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Prega a palavra em todo tempo. Esse princípio é para todos os cristãos, pregar a palavra em todo tempo. Em todo tempo. Não importa se é época da chuva, época da seca, é frio, é o quê? É todo momento.
é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O tempo bom, prega o Evangelho. Esse ano de pandemia, parece ano que houve mais crescimento do Evangelho. Lá na Guiné-Bissau cresceu muito. Os evangélicos eram 2%. Agora somos 5%. A Igreja Católica era maior. Quando fala, porque os muçulmanos consideram todo mundo, quem não vai à mesquita deles, então é cristão. Então eles consideram evangélico, católico, não sei o que, é tudo de cristão. Nós e os católicos éramos 10%. Os católicos arrecadavam mais porcentagem, mas agora temos a mesma porcentagem. Católicos 5%, nós somos 5%. A igreja cresceu nesse período da pandemia, porque vem testemunhar aquilo que temos ensinado há tempo, que vai acontecer várias coisas, vai aparecer doenças, vai aparecer o que temos ensinado, mas quando caiu o Covid-19 é a prática, aquilo que tínhamos ensinado é agora. Houve grande crescimento. Muitas pessoas, algumas pessoas saíram da igreja, depois daquele período da igreja ficou fechado, o templo ficou fechado. Pregávamos, ensinávamos através de mensagens no WhatsApp. Muitas pessoas saíram da igreja, mas muitas pessoas renderam a Jesus. Então, meus irmãos, hoje é tempo de pregar a palavra. Começa na sua Jerusalém. Não hesite, começa na sua Jerusalém, vai na Judeia, na Samaria. O samaritano, eu tenho certeza aqui no Brasil, lá na Guiné temos várias tribos, várias etnias, há algumas etnias que não dão, mas a gente prega lá. De mesma forma, aqui no Brasil, aquele seu vizinho que parece pessoa mais difícil, ele não é difícil quando o Espírito Santo chega na vida dele. Ele pode ser duro, pode ser como que é. Quando o Espírito Santo chega na vida dele, ele vai render. Nós não éramos fáceis. Eu, pessoalmente, não era fácil. Eu lembro quando pessoas chegavam na casa dos meus pais para nos evangelizar. O meu pai tinha um pó frente da porta, que ele armava lá cachaça, chamamos lá de cana. Cachaça. Ele conversava lá, fazia os seus contratos. Então, quando chegava o grupo de jovens a evangelizar, começou a pregar, depois diz, se vocês não aceitaram Jesus, vocês vão para o inferno. Vejam que vocês têm essa coisa aí na casa. Aí eu fiquei bravo, entrei dentro, saí com... agora eu estou aprendendo mais português brasileiro, saí com um facão, nós chamamos lá de katana. Saí com a katana. Aí expulsou eles da casa. Depois de 4 anos, essa palavra continua no meu coração. Se vocês não aceitaram Jesus, eles ensinaram de forma delas, mas ficou no coração. Eu fui para a igreja, cheguei lá na igreja e falei, pastor, eu vim cá para aceitar Jesus, eu vim cá para converter. Jesus me aceitou, mas eu vim cá para aceitar Jesus, como temos falado. Daí, a partir daquela data até hoje, estou na igreja. Mas não era fácil. E assim, pessoas que estão lá fora, parece não fácil, mas falamos do Evangelho. É o Espírito Santo que convence. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra. Vamos de seguida passar alguns slides testemunhando a realização, aquilo que Deus tem feito na Guiné-Bissau, através das nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas lá na Guiné-Bissau. Muitas coisas têm acontecido durante esse tempo. Professor Aristides, por favor, me ajude.
Desculpa. Durante esse tempo, muitas coisas têm acontecido lá na Guiné-Bissau. O Senhor tem feito grande trabalho por meio da sua igreja, por meio da igreja brasileira, como eu falei, que tem colaborado conosco durante todos esses anos. Então, eu vou passar alguns slides do projeto que estou deixando nas igrejas, desafiando as igrejas em colaborar conosco nessa tarefa de fazer o Cristo conhecido, onde ainda não é conhecido. No slide, colocamos como lema da nossa viagem que a missão acontece em crise, baseado nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 a 15, testemunhando que, como eu falei lá no início, de que, lendo o livro Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a igreja sempre na crise. Aqui no capítulo 8, depois de morto de Estevão, depois que Estevão foi apedrejado, a igreja não parava de pregar a palavra. A igreja espalhou, os irmãos espalharam, mas anunciavam a palavra. Era no momento de crise. Imagina, o líder da igreja foi morto, mas os irmãos da igreja estavam sendo perseguidos e eles anunciavam a palavra. Vamos começar um pouco a falar sobre a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da África Ocidental, é o país mais pequenino da nossa costa. Guiné-Bissau fica localizado na costa ocidental da África e faz parte daquilo que chamamos de janela 1040. Janela 1040, depois vamos ver, são os países que ficam dentro de um retângulo, se formos ver no globo, depois vamos ver para frente. Tem mais de que 80 ilhas, ok? Janela 240, são os países que estão dentro daquele retângulo que podem ver lá. Então, a Guiné-Bissau está embaixo, ali na África, nos países que fazem parte da janela 10 por 40, os países onde existe mais perseguição, acontece mais perseguição. A população atual da Guiné-Bissau é de 2 milhões de habitantes. A população cresceu, éramos 1.800.000, agora são 2 milhões de habitantes, dividido em 36 grupos étnicos, sendo 49% são os homens e as mulheres 51%. Mulheres sempre levam a mais. As mulheres são 51% da população. Tornou independente de Portugal, o nosso país é colonizado pelo Portugal, tornou independente em 24 de setembro de 73. Passou durante esse tempo vários golpes militares. Primeiro aconteceu em 80, porque Guiné-Bissau e Cabo Verde era o único país, porque o líder da independência, o Amílcar Cabral, o mãe era guineense, o pai é cabo-verdiano. Então, Guiné e Cabo Verde eram um único estado. Mas, com o golpe de 80, porque o cabo-verdiano, que era o presidente do país, aí houve aquele divórcio. Cabo Verde sumiu a sua liderança, Guiné-Bissau assumiu a sua liderança. Dessa data aconteceu vários golpes, fuzilamentos, levantamento militar. E na Guiné-Bissau, com esses golpes de 73 a essa data, só um presidente da República concluiu o seu mandato. Só um presidente. O mandato do presidente é para 5 anos. Então, só um presidente concluiu o mandato. Todos foram depostos pelo golpe, e até um dos presidentes foi morto no poder. Foi atacado por um grupo de militares que até hoje ninguém sabe quem são.
os militares que mataram o presidente. Fica no segredo. Como eu falei lá atrás, nenhum governo terminou o mandato na Guiné-Bissau. Sempre os militares. O atual presidente da República é o antigo general na reserva, agora que é o presidente lá. Guiné-Bissau depende de ajuda externa quase em tudo, porque não temos nenhuma fábrica. Bom, a fábrica que temos é a fábrica de produção de água. A água, engrafar a água. Então é a única fábrica que tudo vem da Europa. A gente depende muito, mas muito da ajuda externa. Muito. Mas é um país rico que tem tudo. Se eu falo que a Guiné-Bissau tem tudo, o pastor Aristides falou lá atrás, eu sou formado em jornalismo, tenho licenciatura em jornalismo, trabalhei por 11 anos como jornalista, eu conheço a Guiné-Bissau muito bem. Andei de canto por canto da Guiné-Bissau, também é um país pequeno. Então, o nosso país tem tudo. Tem rei pisado, tem petróleo, que está trazendo agora muitas conversas no país sobre petróleo, porque não foi explorado ainda. Há quem diz que o atual presidente assinou o acordo secreto no outro lado, com outro país vizinho, que não foi aprovado. É uma conversa sempre à volta do famoso petróleo da Guiné-Bissau. Tem petróleo, tem rei pesado, tem bauxite, tem peixe em quantidade. Da nossa costa é o país que mais produz peixe, mas não comemos esse peixe, a maioria vai para a Europa. Tem pedras, e Guiné-Bissau é rico. Mas alguém diz que não existe país pobre nem país rico, mas existe país administrado e país não administrado. Então, a gente acredita nisto. Temos dificuldade de acesso à água potável. A água potável, temos muita dificuldade de acesso à água potável. A nossa igreja, com o apoio da igreja aqui no Brasil, abriu um poço da água na aldeia de Samui. É uma congregação da igreja de Plaque 2, um trabalho que abrimos recentemente, está se crescendo bastante. Então, é uma povoação junto à fronteira com o Senegal. E nessa localidade, houve sempre crise de água, que chega no mês de maio, quase não tem água. Eles andam com limar e essa procura de água potável para beber. Então, a nossa igreja, com o apoio das igrejas aqui do Brasil, abrimos poço de água e esse poço precisamos melhorar esse poço de água, como podem ver, onde estão aquelas anilhas. Então, é lá que está o poço e nessas bacias a gente coloca, os populares colocam água para os gados beberam. Também a própria população é desse poço que eles bebem a água. Então, precisamos muito da oração dos irmãos nesse assunto, porque os nossos amigos muçulmanos, porque alguém disse nossos irmãos, não, eu sou seu irmão, porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem em Cristo somos irmãos, João 1,12. Agora, dizer que o meu vizinho que não acredita em Jesus é meu irmão, os nossos amigos muçulmanos, eles recebem o apoio dos países árabes. Países árabes apoiam eles para perfurar poço, fazem com fonte melhorado, colocam mota-bomba, faz cisterna da água lá em cima, e a água sai na torneira. E nós tentamos no máximo com aquilo que podemos. Aí eles ficam fintando o povo para poder fazer os seus trabalhos. Então é um desafio que a gente tem muito, muito. Qualquer aldeia que você chega para abrir o trabalho, eles dizem, vou ajudar no cuiago. Ajuda-nos com a água. Como eu falei, um país rico, peixe é de melhor. Principais atividades econômicas do país é pesca, comércio e agricultura. Só que a nossa agricultura é agricultura ainda rudimentar, que a gente faz ainda lavoura com enxada, né, com tratores.
como se fazem, é com a enxada, com a mão ainda. Guiné-Bissau é o país com alta taxa de AIDS. A expectativa de vida na Guiné-Bissau é de 48 anos de idade. Se está já com 48 anos de idade, prepara porque está com pé na cova. Sobretudo as mulheres, a maioria morre nessa idade. A maioria. Por quê? Porque as mulheres mais trabalham desde manhã. Há alguns grupos étnicos que convertem ao islamismo. Para eles, a mulher tem que trabalhar para dar ao homem. Se a mulher não trabalhar para dar ao homem, porque a mulher que tem que acreditar perante Deus para que ou seja, o homem melhor que tem que acreditar para que essa mulher possa ter salvação, possa chegar à glória. Se a mulher não trabalhar para o marido, no dia que ela morrer, o marido vai ser perguntado: essa mulher, ela te respeitava, te dava de comer, se entendia bem? Então, se não, então a mulher vai para o inferno. Então a mulher tem que trabalhar, tem que dar vida para o marido. Então é situação difícil que nós vemos, mas a igreja tem feito o trabalho, a situação tem mudado, sobretudo na capital, quase essas práticas não existem, existe mais nas aldeias, continua a existir em algumas localidades. Nosso sistema sanitário é péssimo. Por exemplo, essa foto é foto do centro de saúde, porque a maior causa da mortalidade da Guiné-Bissau é a malária. Chamamos lá de paludismo. Maior causa é a malária. Por isso que as mulheres mais morrem, porque as mulheres e as crianças são pessoas que mais morrem. Tendo filho, se não ultrapassar os 5 anos, dizemos lá, você não tem ainda filho. Se completar 6 anos, aí você pode estar mais à vontade. Porque se pegar malária com aquela idade de 5 anos, o tratamento é muito fraco. É muito fraco. Tem pouca probabilidade de recuperar. Na Guiné-Bissau existe ainda aquilo que chamamos de fanado masculino. Isso existe, mas da forma que se pratica lá na Guiné-Bissau é universal, mas tem muitas tradições. Por exemplo, a pessoa tem que levar muito tempo, 3 meses, tem que ficar no mato. Durante esses 3 meses, recebendo ensinamentos dos anciãos, para te instruir para ter valor como viver na sociedade. Mas algumas etnias não fazem, sobretudo os bisagôs, fanado do bisagô não é uma só vez, mas eles realizam fanado da mesma pessoa cada 10 em 10 anos até completar 4 ciclos. Aí ele é considerado homem grande. Aí ele pode assumir para levar outro grupo. Existe ainda fanado feminino na Guiné-Bissau. Contudo, é proibido pelo governo, mas ainda existe. Se realiza entre etnias muçulmanas. Etnias que convertem ao islamismo. Por exemplo, Fulas, Mandingas, Biafadas, Balantamané. Essas são as maiorias que convertem ao islamismo. Eles realizam fanado feminino. Contudo, existe lei do governo que proíbe, mas como uma boa parte da população do país são muçulmanas, os governantes precisam do voto, aí não dá pressão tanto, porque se eu der pressão, o povo depois não vai votar em mim. Aí facilita, fica aquelas conversas e realizam. Nesse fanado, eles cortam a órgão feminina da mulher, corta. Isso depois traz muita consequência, sobretudo as mulheres no momento do parto, perdem muito sangue, dá muita hemorragia. Essa é uma das causas, da maior causa de mortalidade, taxa de mortalidade nas mulheres. Porque se a mulher não for esse fanado, eles consideram como se fosse essa mulher
é imunda. Quer dizer, quando chega o período de jejum, de tabasqui dos muçulmanos, ela não pode cozinhar para o marido. Não pode cozinhar para o marido, porque é imunda. Então, toda mulher tem que fazer esforço para ir a se fanar, porque se a sua filha não for, lá à frente você vai ter problema. Ela vai ter problema, porque não vai ser respeitada pelo marido. Existem também crianças talibãs, crianças que têm, a sua maioria, são órfãos dados pelos pais talibãs, que é líderes muçulmanos. Esse é um desafio também que a gente tem, porque eles constroem escola, constroem prédios, escolas bonitas, colocam os seus filhos, colocam as crianças lá para estudar. Aí, como todo mundo não tem acesso à escola, a maioria não tem acesso à escola, o que fazem? Tem que colocar os meninos lá. Colocando as crianças lá, você não sabe nem sequer o que ensinam lá. Eu lembro que chegamos numa aldeia que estávamos a tentar abrir um trabalho. Nessa aldeia, a maioria da população são da minha etnia, são da etnia Balanta. Chegamos lá, o ancião me falou: filho, por favor, nos ajuda. Ouvi que você trabalha com os brasileiros, nos ajuda para que possamos ter a escola aqui. Porque os nossos filhos vão naquela escola, porque os balantas, a maioria não convertem ao islamismo, não dá com os muçulmanos. Os balantas são dos mais adversários dos muçulmanos. Então, não queremos que os nossos filhos vão àquela escola, mas eles vão lá. Por quê? Porque não tem escola aqui. Mas se vocês vieram, vamos tirar os nossos filhos. Porque os professores que dão os nossos filhos aulas lá, são os professores que andam com calças assim. Porque eles andam com calças cortadas assim. Ouvimos que eles preparam os meninos para tornar outro tipo de pessoa amanhã. O que depois vai acontecer conosco? Então, é um desafio que a gente tem lá para realizar. O funeral na Guiné-Bissau vai por muito tempo. A escola, a maioria da escola são feitas de palhas, como podem ver lá ao fundo, a escola. Na turma, os alunos ficam muito lotados, conta 3, 4 numa só carteira. E eu estudei numa dessas primeiras escolas, eu estudei até o 4º ano. Depois do 4º ano, como meu pai estava em Bissau, na cidade, eu tive que sair da aldeia. Nessa escola muçulmana, uma das vantagens que a gente tem é que as crianças sentam no chão raso para escrever. Aí, quando eles fazem a escola, pessoas vão lá. Mas se nós fizermos uma escola, qualquer forma que fizermos, as crianças vão para a nossa escola, porque nós fazemos com as carteiras, improvisamos madeira para escrever. As crianças sentam. Então, os pais não querem que os filhos sentem no chão, mas na escola islâmica tem que sentar no chão, como podem ver, para escrever. E Seara é grande, e trabalhadores são pouco. Em termos de porcentagem na Guiné-Bissau, os muçulmanos nesse momento são 50% da população. Eles representam 50% da população. Animistas representam 40% da população. Animistas são aqueles que têm crenças tribais, creem em tudo, como aqui no Brasil, Candomblé, Umbanda e outros, eles creem em tudo. Essa porcentagem de 40% é o desafio que eles querem e nós queremos. Porque um que ganha esse bolo de 40% tem vantagem. Se eles ganharam mais 5% ou mais 2%, Guiné-Bissau vai tornar país islâmico. Vai estar sendo chamado República Islâmica da Guiné-Bissau. Aí não podemos mais evangelizar livremente. Por exemplo, no leste da Guiné-Bissau, Bafatá e Gabu, maioria são muçulmanos.
mais de 70% são muçulmanos. Ali você não pode evangelizar abertamente, chegar e falar como eu estou falando assim, não. Você não pode falar abertamente, porque a maioria são muçulmanos. Você tem que evangelizar pelo seu exemplo, forma de levar a vida. Aí a pessoa vê, se gosta e vai. Você não pode. Então a maior luta deles atualmente é chegar no lugar-chave do poder. Todos os lugares principais do poder, para serem eles, para a fim de poder mudar a lei do país. Atualmente o presidente da República é muçulmano. O presidente do Parlamento, dos deputados, é muçulmano. O presidente do Tribunal de Contas é muçulmano. O único espaço ainda que a gente tem é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que é animista. Então, se para mudar a lei do país, tudo está na mão deles. A maioria dos deputados do Parlamento, que depois que já foi dissolvido recentemente pelo presidente da República, a maioria dos deputados, 112 deputados, a maioria eram muçulmanos. A maioria, 70%, eram muçulmanos. Então, eles podiam, em qualquer momento, mudar a lei do país. Mas estão a lutar para ultrapassar esses 50% para poder declarar o país islâmico. Porque tendo mais de 50%, aí o país se declara. Senegal é República Islâmica, Mauritânia é República Islâmica, Marrocos, não sei esses países, porque ultrapassam 50% da população. Nós e Cabo Verde, o único na nossa costa que continua ser país considerado como país cristão. Católicos, 4%, evangélicos, nós e mais outras denominações ditas evangélicas, quando dizemos evangélico, seitas, existe lá pessoal de outras religiões, tudo se considera evangélicos. O povo guineense é alegre e hospitaleiro, gosta de festa. Cada vez tudo é festa. No Fanário, Kusundé, dança de Jambadão, Cancurang, dança de Baca Bruto. Tudo é festa na Guiné-Bissau. É um povo alegre e divertido. Como podem ver nos slides. Quando vão os voluntários lá, por exemplo, o pessoal Aristides, outras pessoas que vão lá, quando voltam, a gente, esse ambiente de festa chega também, a gente tenta fazer no máximo. Por exemplo, no passado, e foi lá o pastor Hernandes Dias para participar da nossa conferência reformada. Quando ele voltava, houve entrega de presentes, festas, que sempre, porque é um povo, como eu falei, um povo alegre, de cultura divertida, como possam então ver nas slides. Vivem eventos culturais, comemoram datas de falecimento do seu ente querido, no toca choro, eventos que duram mais de uma semana. Fica com o defunto mais de uma semana para se enterrar. Fica lá em casa, cuidando, dá cachaça, coloca a cachaça na boca, aí ela fica a secar. Como podem ver na slide, é o defunto que está lá no meio, os familiares cuidando dela. Aí ela fica lá. Até depois que acham que dá para enterrar, dá o governo, tenta proibir, tenta impor, tem que ser. Mas quando é a pessoa que pertence ao familiar de quem está no governo, aí fica limitado. Ou quem tem patente, aí a situação fica um pouco limitada. Aí vamos falar um pouco da história da igreja. Essa é um pouco a história da Guiné-Bissau. A nossa igreja de Plaque 2, que eu estou falando, não estou falando da igreja nacional, mas da igreja de Plaque 2, começou em 2010, no dia 5 de janeiro, ela missionária da IPB, Cecília Vera Sá, e o seu marido, que é guineense, Alberto Sá. Depois me convidaram para seguir com o trabalho. Aqui começamos o trabalho, esse espaço foi a nossa igreja, e assim é que começamos o trabalho. Fizemos
Esse lugar alugamos, fazíamos o culto dentro dele, como podem ver. Era um lugar, o clube de cinema, de filme. Então a gente alugou, pagávamos aluguel do espaço para fazer os cultos. Hoje esses meninos que a gente começava, porque era classe de 5 dias que a gente começou e hoje tornou a igreja de Plaque 2, eles que agora são presbíteros e diáconos da igreja. Por exemplo, lá no meio, aquele de camiseta azul que está no meio, agora é o diácono da igreja. Depois saímos daquele lugar, alugamos um outro lugar, reformamos esse lugar, fizemos trabalho de reforma desse lugar. Nesse lugar fizemos vários trabalhos da evangelização das crianças. Ali que organizamos nossa primeira sociedade da mocidade, organizamos a juventude nessa localidade. Esses eram jovens que tínhamos lá em Bissau, mas hoje temos uma grande juventude, graças a Deus. Lá também organizamos a liderança dos adolescentes, em 2014. Esses eram os adolescentes que tínhamos na altura. Recentemente organizamos a SAF. A igreja era tudo das crianças. Pessoas, você lembra, pessoal, os vizinhos mandavam seus filhos para a igreja. Vá lá para a igreja dos meninos. Chamava a igreja dos meninos. Mas hoje, pessoas já começam a casar. Já temos 5 casais, só nesse ano, desse período de pandemia. 5 casais. Só que com esses casais, começamos também a ter quente a cabeça aí. Porque os nossos jovens começam a casar com as mulheres, as meninas da outra igreja, vêm para a nossa igreja e vêm com outra cabeça, com outra doutrina, e dá muito desafio para a gente, sobretudo em questões doutrinárias. Mas estamos a caminhar com esse grupo da família que já organizamos. Recebemos bênçãos dos irmãos aqui, compramos cadeiras, bicicletas, evangelizamos através de futebol. Criamos a escola lá, Escola Craque de Esperança. É dirigido por um brasileiro, um missionário brasileiro. Nesse momento está aqui no Brasil, fazendo seminário em Belo Horizonte, mas ele que está comandando o trabalho lá, ele que está apoiando o trabalho lá na Guiné-Bissau. Através dessa escola Craque de Esperança, a gente tem forma de poder evangelizar toda a face, ou seja, a etnia do país, porque os muçulmanos não aceitam os seus filhos para ir à nossa igreja, para participar dessa atividade. Mas uma escola de futebol que é dirigida por um brasileiro, todo mundo quer que os seus filhos estudem na escola do brasileiro. Há a estratégia para a gente pregar. Então, hoje, a nossa igreja é da igreja que teve 3 pastores melhor, ex-muçulmanos. Pastor Malam, pastor Seco e pastor Aliu. Do 8 pastores da igreja presbiteriana que temos na Guiné-Bissau, 3 deles são ex-muçulmanos, graças à colaboração dos irmãos. Por isso louvamos Deus pelas vossas vidas. Trabalhamos um projeto chamado Investigadores da Bíblia com os adolescentes. Damos perguntas. Durante a semana, os adolescentes vão ler revistas, pesquisar algumas perguntas no final de semana para apresentar a resposta. Essa é a formatura, porque tem que ser por nível. Então, quem memoriza mais, então ele vai receber mais patente, mais medalhas. Aí cada um luta mais para receber mais medalha. Aí a gente tem tenente, coronel, general, lutando para chegar nessa posição, general de 2 estrelas, de 3 estrelas, subindo, todo mundo quer chegar aí. Aí eles vão estar conhecendo a Escritura. São os investigadores da Bíblia. Esse é um dos atos de formatura. Que está lá no meio é quem tem mais patente. Aí ele fica lá mais em cima, recebe medalha. Preparamos liderança que hoje são presbíteros e diáconos.
Eram as crianças, hoje são homens. Evangelizamos nas aldeias, ali abrimos o trabalho. Recebemos apoio da Igreja Brasileira, depois saímos daquele espaço que alugamos, compramos o nosso terreno. Alguns voluntários que vão no mês de janeiro, dão o seu tempo, médicos, professores, vão lá para dar treinamento a gente. Os médicos, a gente utiliza, sobretudo o pessoal de saúde, vão lá no período de janeiro, que vocês têm sempre férias aqui, vão lá, a gente vai com eles nas aldeias, estratégia para poder evangelizar lugares que a gente não consegue ter como evangelizar. Mas se formos lá com o pessoal de saúde, eles chegam lá, a gente passa no bairro, amanhã vem pessoal para fazer consulta grátis. Aí, dentistas, quando chega lá, então, eles são evangélicos. Temos que orar, temos que ler a palavra de Deus primeiro. Aí todo mundo vai ouvir. Aí a gente prega a palavra primeiro, a gente ora, canta, depois vamos para a consulta. Então, esperamos que daqui a algum tempo vai ter alguns voluntários aqui, pastor, para ir lá. Professores, para nos treinar, professores de escola dominical, porque lá precisamos mais de preparação. Tem crentes, tem pessoas convertidas. Agora é base bíblica para podermos pregar em nossas línguas, para podermos ir a lugar mais longe para ensinar em nossas línguas. Então, isso que a gente precisa. Nesse espaço construímos o Templo de Plaque 2, graças ao apoio dos irmãos. Os jovens da igreja trabalham, colocam a mão na massa, e a igreja brasileira apoia financeiramente a compra de material e pagar o pedreiro principal. O Conselho de Plaque 2, que foi organizado, como eu falei, há 2 anos, esse ano, no mês de maio, completamos 2 anos de organização, mas foi 2 anos de muita bênção, temos realizado, Deus tem nos dado o privilégio de realizar grandes coisas aconteceu durante esse ano. Esse ano, o que aconteceu? Fizemos evangelização, chamamos de evangelização vassoura, casa a casa. Plantamos 2 igrejas durante esses 2 anos, de 2021, a final nesse maio de 2022. Plantamos igreja na aldeia do Cuboi e Samui, houve batismos, compramos terreno. Graças ao apoio dos irmãos, construímos templo em Cuboi, que está ainda em construção, não terminou. Construímos tabernáculo em Samut, que é outra congregação. Concluímos o trabalho do prédio de educação, prédio onde vai funcionar a rádio da igreja e funciona a escola de jornalismo. E no final de semana funciona para turmas da escola dominical. 2 dos nossos jovens foram enviados para o seminário, realizamos os casamentos, como eu falei, que agora já estamos tendo famílias na igreja. Eu era o único casado na igreja, mas hoje já temos família na igreja. Esse é o prédio que os irmãos que nem conhecemos, na verdade nem conhecemos, porque a gente pega atrás de um pastor, e esse pastor faz trabalho nessa igreja, para cada oferta envia para a gente. E não sabemos de quem. Então, por isso estamos aqui para mostrar aos irmãos de que as vossas ofertas não vão lá em vão. Vai estar sendo aplicado para a glória de Deus. Esse ano, esse espaço não está concluído ainda, esse prédio, falta portas e janelas, colocamos grade, mas funciona lá faculdade de jornalismo, uma das universidades do país, estrategicamente, porque a igreja, tudo é nova. Quando eu falo, eu sou mais velho da igreja de Plaque. Imagina, eu sou o mais velho da igreja de Plaque 2. Eu tenho 42 anos. Então, todo mundo são estudantes, adolescentes e jovens. Então, como é que a igreja pode manter? O nosso sustento vem da oferta dos irmãos aqui no Brasil. Se o Brasil passa a crise, Bissau chora, porque Bissau não tem nada.
Então, é oferta dos irmãos que a gente se mantém lá. Então, estrategicamente, alugamos o espaço, a Universidade Lusófona, e o polo deles funciona lá, e a gente manda 5 jovens da igreja para formar lá grátis. Eles não vão pagar aluguel do espaço, mas o jovem da igreja vai formar lá. Durante 5 anos, vamos ter pessoas formadas em comunicação e jornalismo. Como a gente tem sonho de montar a rádio da igreja, já temos quadro para a rádio da igreja. Esse dia mesmo a universidade me mandaram mensagem que querem funcionar o curso de, como se diz, culinária. Então, as mulheres da igreja vão participar, vamos ter, que vai aprender lá. Daqui a 5 anos, quando termina o contrato, vamos ficar com o nosso espaço. Esses nossos jovens que foram formados lá, vão continuar com esse curso. Aí, está lá ao fundo, ao lado é o prédio. Aulas de jornalismo. Damos também aulas de reforço escolar naquele prédio. Reforço escolar para as crianças do bairro. Também estratégia de a gente poder pregar. No domingo, utilizamos esse espaço para a escola dominical. Turmas de adolescentes que estamos vendo assim na imagem. Funcionamos 2 cultos no domingo. O primeiro culto começa às 8 horas, termina às 9h30, só com as crianças. E o segundo culto começa jovens e adolescentes e pessoas mais crescidas, 10 horas a meio-dia no domingo. E à noite funcionamos culto da família, à noite. São nossas crianças, na escola dominical. Confraternização sempre tem com as crianças. Fizemos trabalho de evangelização, como eu falei, e à noite levando colunas e gerador para evangelização. Fazemos evangelização com data show. E na rua passamos filmes de Jesus nas línguas tradicionais. Temos filmes de Jesus dublado em várias línguas, papel, balante, diferentes línguas. Aí a gente coloca com colunas, à noite, o pessoal vem e ouvem a palavra. Plantamos igrejas. Esse é fachar o tabernáculo de Samui. Esse é o interior do templo. E essa localidade tem um desafio para construir o templo ainda este ano. Porque esse templo de palha que fizemos assim de Crintim, chamamos lá de Crintim, e não dá, bagabacas estão se desgastando ele. Então, tornou urgente para nós construir o espaço lá. Lá temos 116 crianças, 43 adolescentes, 8 jovens e 7 adultos. Como eu falei lá atrás, lá que fizemos aquele poço. Em Cuboi, outra congregação, fizemos evangelização nessa localidade. Lá conseguimos construir esse templo, está ainda em construção. Temos muito desafio nessa localidade de Cuboi. Por quê? Porque lá ao fundo, como estão vendo aquela casa lá ao fundo, era a escola do governo. Era a escola do governo. O governo que colocava o professor. Essa escola está destruída pelo vento da chuva. E outra coisa, nós compramos esse espaço. Compramos o espaço. Então, como compramos o espaço, terreno, e o governo não tem condição de continuar, de reabilitar o espaço, que não tem condição, que não está interessado, posso dizer assim. Aí, como a gente comprou o espaço, a povoação espera de nós para dar seguimento com a escola do filho deles, já que a igreja já entrou lá. Então, esse ano, aulas retomam-se no mês de outubro, na segunda semana de outubro. A escola vai se funcionar dentro do templo. Vamos colocar uma cortina no meio do templo, aí
uma turma funciona do outro lado e outro funciona do outro lado. O desafio é como betonar esse espaço e colocar os bancos, porque lá eles não têm banco, não têm carteira. É uma situação muito difícil, mas servimos um Deus vivo, confiamos nele e esperamos nele. Essas são parte das crianças da aldeia. Lá temos 57 crianças, 24 adolescentes, 17 jovens e 14 adultos. Servimos como professor no Seminário Teológico Presbiteriano de Bissau, que tem sido uma bênção. Os pastores saem aqui do Brasil nos formando. Graças a eles, hoje temos esse privilégio de conseguir ter um pouco de conhecimento da Escritura. É um seminário que está tornando muito exemplar na Guiné-Bissau. Muitas pessoas, outras denominações, estão se confiando, mandando seus membros para estudarem lá. Fizemos casamento, como eu falei lá atrás. Um outro desafio é a minha viatura, que é o todo-terreno. Essa viatura chamamos de todo-terreno porque ela participa de tudo. É ela que a gente leva para buscar lenha do casamento, como podem ver lá. A gente coloca, realmente chamamos lá de câncara, ferros, carregamos a lenha no mato. Depois da lenha, a gente lava o carro, enfeitamos o carro para levar a noiva. É um carro ficha tripla. Eu lembro uma vez, eu estava doente, o pastor Dono, que o pastor Aristides já conhece, levou o carro. Chegou lá, frente do Estado Lino Correio, lá do Benfica, o carro ficou lá, com a noiva. Tinha que tirar a noiva, colocaram na táxi e levaram. Esse carro é uma bênção. Cada vez que eu disse, não, eu vou vender esse carro para comprar outro, uma pessoa que conhece o carro diz, não. Pastor, é só investir nesse carro, ele vai ter mais vida, porque é todo terreno, dá para entrar no mato. Então, graças a Deus, esse carro é uma bênção. Aquele casamento que a gente for buscar lenha, que estamos agora a ornamentar o carro para ir buscar a noiva. As nossas estradas não é nada de bom, as estradas de Guiné é um problema muito sério. Os carros do Brasil, eu vi carros pequenos, bonitos, mas não pode, lá na Guiné tem que ser carros de altura, porque a estrada é bem ruim. E esse carro ficou na oficina durante todo esse tempo, mas quando eu cheguei aqui, foi na sexta. Na sexta-feira recebi informação, quando eu estava no carro daqui, a máquina já está a funcionar, porque ficou parado quase um mês. Eu andava a pé da minha casa para a igreja 7 quilômetros, muito longe. Então eu tenho que andar, estou com um problema no joelho, mas graças a Deus recebi informação que voltou a funcionar. Falei lá atrás, missão acontece em crise. O reverendo Rival Casimiro falou que quando uma igreja deixa de cumprir missão de evangelizar, deixa de ser igreja evangélica. Temos desafio, meus irmãos. Não vamos parar. Estamos aqui no Brasil com esse propósito de glorificar a Deus, de apresentar esse pequeno relatório do desafio que temos de voltar para a Guiné, de continuar com o trabalho de evangelização nas aldeias. Eu fui jornalista, como eu falei lá atrás, percebi o meu chamado e muitas pessoas perceberam o chamado. Precisamos da alavanca dos irmãos, para que possamos ir mais longe. Não queremos voltar mais ao Brasil. Eu falo assim, eu não acredito se eu vou voltar mais para o Brasil,
por causa de tanta dificuldade que passei para chegar aqui. Mas não queremos voltar mais aqui com pequenas informações, queremos voltar aqui com grandes informações. Então, nosso desafio, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, é servir o povo, é servir o Senhor. Então, contamos com a colaboração da sua igreja. Temos o projeto aqui, que depois vamos deixar com a liderança da igreja, de continuar a evangelização, de finalizar o prédio de educação, de fazer a construção do templo em Samui, finalizar aquele poço da água, construir o templo e fazer mais trabalho, comprar moto, porque os nossos 2 seminaristas, eles estão a cuidar daqueles 2 campos, aquelas 2 congregações. Graças a Deus, compramos, conseguimos, já temos uma moto, que alguém comprou, que nem conhecemos, mandou dinheiro lá, compramos uma moto para um dos seminaristas, porque os seminaristas ficam na cidade de Bissau, comem, almoçam na minha casa, tudo na minha casa, e na sexta-feira à tarde, eles partem para a aldeia, ficam sexta, sábado, e domingo à tarde voltam para o Bissau, para continuar o seminário. Mas com a subida do preço do transporte atualmente, devido a essa crise, a gente dificulta muito como mandar essas pessoas para as aldeias, pagar transporte, ida e volta e a alimentação delas lá. Então, nesse projeto, espelha-se a necessidade desse apoio, de compra de moto para esses irmãos. É bom levantarmos os olhos, olharmos para o trabalho de campo missionário. Oremos para que o Senhor nos dê entendimento e visão da missão, porque não é fácil. Às vezes queremos, às vezes sentimos vontade, mas de repente ficamos como se fosse nada tenha acontecido. Mas é a tarefa que somos confiados, de fazer o Cristo conhecido. Essa é a minha família, orem por nós, porque eu sempre tenho problema de saúde. O maior desafio que eu tenho, a maior luta que eu tenho é saúde. Sempre eu estou doente, esforçando, mas eu tenho certeza que nessa situação é o Senhor que quer que seja assim. No dia que Ele querer, vai ultrapassar. Então, continuam, irmãos, a orar por nós. Não vai ser mais ou menos em detalhes. Missão se faz com joelho, com mãos, com pés, com a igreja que tem coragem de enviar. Porque muitas vezes a igreja, membro levanta, quero ir, quero fazer. Às vezes ficamos com medo. Como é que vamos manter? A igreja é do Senhor. É verdade, temos que preparar, temos que fazer os planos. Mas esses planos temos que ter coragem. Os matemáticos dizem, para realizar matemática, você tem que ter coragem de começar a escrever. Se fica a dizer, é difícil, vai continuar difícil. E Jesus nos prometeu que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem Jesus estiver com Ele, quando tem falta, Ele preenche o espaço. No casamento de Caná, Jesus estava lá. Quando faltava algo, Ele completou. Se Jesus está conosco, nada nos faltará. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe a sua igreja. Obrigado, pastor. Vou deixar o projeto aí. Nós agradecemos imensamente o privilégio para a gente, no meio da semana, poder ouvir o pastor Sabino, saber de tudo que o Senhor tem feito no meio, dentro da igreja, no meio de seu povo. E notem, uma igreja jovem e que tem sido abençoada pela igreja brasileira, que no passado foi abençoada pela igreja americana. E hoje nós temos, então, grandes responsabilidades. Um dos grandes desafios aqui da nossa igreja é cada vez mais orar para que ela desperte e realmente se envolva, não somente com as causas locais, mas como a gente tem experimentado e visto, com as causas também fora do nosso país.
em outras partes do nosso país. Então, oremos pelo trabalho do pastor Sabino e dos irmãos guineenses. Oremos pelo trabalho do reverendo Aristides. Agora, no mês de setembro, ele vai viajar para lá, passar 20 dias com os nossos irmãos, e tem se dedicado bastante no ensino teológico. Oremos para que o Senhor não nos deixe faltar recursos, algo que eu tenho dito sempre aqui. Uma igreja, quando não tem a sua mão remissa para contribuir com a obra missionária, ela é ricamente abençoada, e a nossa igreja tem experimentado muito isso. Uma outra lição muito importante: veja que quando a gente não tem o que fazer, a gente arruma o que reclamar, ou tempo para brigar, ou confusão, não é verdade? Nós brasileiros precisamos despertar para o que realmente importa, para o que a gente precisa fazer. Tem muito trabalho para ser feito. Quando a gente começa a fazer isso, a gente se esquece de que o mundo não gira em torno de nós, mas que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e por isso nós devemos caminhar alegres e servindo ao Senhor. Pode contar conosco, pastor Sabino. Nós vamos continuar trabalhando nesse sentido aqui, e isso aqui não vai para a gaveta não, viu? O pastor Aristides sabe disso. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer por esse tempo aqui juntos. Grande privilégio. Como eu disse aos irmãos, quando encerrarmos aqui, nós vamos então ter um tempo, os irmãos que puderem aqui, no edifício anexo, o edifício presbítero João Teles, onde nós vamos então ter um momento, um café, e também poder conversar com o pastor Sabino, o pastor Aristides também. Orem por esses irmãos e continuem firmes e apoiando a obra do Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 299, Renovação. É uma oração final, e que o Senhor fortaleça a sua igreja. 299. Bondoso Deus e eterno Pai, somos gratos por tudo quanto ouvimos nessa noite, tanto no que diz respeito à exposição da Tua Palavra, quanto ao conhecimento das necessidades, dos desafios e dos alvos da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, da Igreja Presbiteriana do PLAC. Isso certamente, Senhor, nos ajuda a entendermos que o Senhor não é apenas um Deus local, não é apenas um Deus da nossa igreja apenas, ou do estado de Sergipe, mas o Senhor nos ajuda a olharmos um pouco mais longe, nos ajuda a vermos que o Teu reino, e essa é a nossa responsabilidade, deve avançar por todo o mundo, a pregação do Evangelho, a pregação do bendito Cristo encarnado, morto, ressuscitado e que está à direita do Pai e que há de voltar para restaurar todas as coisas.
É bem verdade, Senhor Deus, que todos nós, notadamente a Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, passa por muitos desafios que às vezes desestimulam os teus servos lá. Mas nós oramos para que o Senhor nos levante a igreja brasileira, ainda mais as nossas igrejas aqui no estado de Sergipe, para nós termos uma visão missionária mais ampla, mais profunda, para que possamos também ajudar a esses teus servos na pregação genuína do teu santo evangelho lá na Guiné-Bissau. Abençoe o pastor Sabino, que tem se esmerado nessa obra, que não para de trabalhar. A igreja mais recente, porém a maior igreja do concílio, a igreja que mais planta outras igrejas, a igreja que mais treina missionários, treina presbíteros, e nós louvamos o teu nome pela vida dele. Abençoe-o no resto da viagem que ele fará aqui no nosso país, ainda até o dia 11 de outubro, quando ele retornará para a capital, para Bissau, a capital da Guiné-Bissau. Nos ajude, Senhor, a termos os nossos olhos, o nosso coração voltado para as missões, para que naquele grande dia nós entendamos completamente que o Senhor haverá de reunir gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, e veremos que essa adoração de todos os povos é o objetivo, a finalidade das missões, o louvor e a adoração ao Senhor. Nos ajuda a internalizar isso. Louvamos o teu nome também pela Igreja Presbiteriana de Aracaju, junto com outras igrejas no nosso presbitério também, que tem procurado fazer missões, tem investido o seu dinheiro em missões, tem investido o seu dinheiro em treinamento teológico de outros irmãos, notadamente os irmãos da Guiné-Bissau. Ser com eles, derrame as tuas bênçãos sobre todos nós, é o que nós oramos agradecidos, em nome do nosso bendito Redentor, Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, podem sentar, vamos seguir então agora para esse momento aí de comunhão. Aos irmãos que puderem ficar, nós agradecemos. Eu vou me dirigir logo para lá com o pastor Aristides e o reverendo Sabino, e espero os irmãos. Deus nos abençoe.